Perfeito. Bom, pessoal, hoje a gente vai prosseguir com a continuação da primeira aula do Sistema Financeiro Nacional, né, que como é um conteúdo que cai bastante, resolvi dividir em duas partes. Agora vai ser a continuação e aí na próxima aula a gente segue no outro módulo. Continuando o assunto que a gente iniciou na última aula, que é sobre os bancos múltiplos. Deixa eu dar um... Alguém sabe como coloca em tela cheia o Adobe? Bom, vai ficar assim. Sobre os bancos múltiplos, né, como já falado na última aula, para um banco se tornar múltiplo, ele precisa ter mais de uma carteira e entre elas constar ou a carteira comercial, que é onde é comercializado a conta corrente, o cheque especial, que é possível captar depósitos à vista, que é tipo eu na Diesca ir lá no banco e depositar R$100 na minha conta. Isso são depósitos à vista. E esse depósito à vista é exclusivo da carteira comercial. Cada carteira do banco, ela tem uma especificação, seja ela, por exemplo, a carteira de investimentos, a especificação dela é captação de depósitos a prazo, né, que são através de aplicações, CDBs, caso seja banco, e outros investimentos de renda fixa. E tem as outras carteiras também, mas para um banco se tornar um banco múltiplo, ele pode ter diversas carteiras, carteira de crédito, carteira de crédito imobiliário, mas para ele ser um banco múltiplo, ser considerado um banco múltiplo, ele precisa conter ou a carteira comercial ou a carteira de investimentos, ou as duas junto. Há algumas características do banco múltiplo. Eles surgiram com a intenção de racionalizar o sistema bancário, né? Como falei na última aula, por exemplo, eu quero ter uma conta no banco para depositar, para fazer depósitos à vista e ter uma conta corrente. Aí eu vou ter uma conta no banco X, porque eu quero depositar, fazer depósitos à vista. Mas eu também quero contratar um crédito imobiliário. Aí é em outro banco. Aí para racionalizar essa distinção de carteiras, né, de bancos, se criou o banco múltiplo, né, para unificar isso. Outra característica deve ser uma SA. Todos os bancos múltiplos, eles seguem com a nomenclatura de sociedade anônima, né, no final. A expressão banco deve estar no nome. Por exemplo, aí até eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre as cooperativas. Banco cooperativo. Todos os bancos múltiplos, por mais que sejam de segmento de cooperativas, constam a nomenclatura banco no nome. E pode publicar um único balanço com todas as carteiras. Por exemplo, cada carteira comercial e investimento, eles têm um CNPJ. Então, para facilitar, né, a declaração de tudo, o banco em si, por exemplo, o Banrisul, ele tem várias carteiras, carteira comercial, carteira de crédito imobiliário, carteira de investimentos. E para o Banrisul não ter que publicar um balanço de cada carteira, tudo que ele recebeu de depósito à vista, tudo que ele emprestou, ele pode publicar um único balanço com todos os ativos no final do ano. Essa é o que eu trouxe para a aula de hoje referente a bancos múltiplos. Eu não estou vendo a tela, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat ou F5, F11, aperta todos os F. Obrigada, Camille. F5 não, F11 também não foi. Bom, prosseguindo com o conteúdo, caso alguém tenha alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Agora a gente vai entrar numa parte que sempre vai cair na prova, seja prova CPA ou CPA 20, ou para quem vai fazer no ano que vem, a CRA ou as outras. Sempre vai cair alguma coisa sobre a Anbima. Mas quem é a Anbima? A Anbima, ela é quem criou essas certificações. E eu vou trazer um pouquinho aqui o objetivo dessas certificações, do porquê que elas existem, qual é o objetivo delas
e por que o mercado abraçou essas certificações, por que faz sentido fazer essas certificações. E porque os bancos ou cooperativas prezam por profissionais certificados. Vai fazer sentido para vocês no próximo slide. Quem é a Ambima? Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Ela é regida por esses compromissos. Eu trouxe eles bem certinho porque cai na prova. Ela sempre pergunta qual é o objetivo da Ambima, quais são os valores da Ambima. Sempre vai cair alguma coisa desse tipo. Compromissos, representar o diálogo com o governo, o diálogo com o setor privado e boas práticas. Ela é uma intermediadora entre tudo. Mas já adiantando, ela não é um órgão público, ela é uma instituição privada. O objetivo dela, o compromisso dela também é informar preços, índices e ser transparente. O objetivo dela, educar através de certificações, educação continuada e educação financeira. Autorregular códigos de autorregulação e melhores práticas. E por que eu trouxe aqui, ó, embaixo, Ambima, autorregulação? Bem provável, mas não posso garantir, que na prova vai cair alguma questão e a alternativa constar autorregulação. Porque o principal objetivo da Ambima é autorregular o mercado financeiro através de capacitação dos profissionais. Como assim? Vai eu, Nadiesca, trabalhar numa instituição. Aí na entrevista de emprego eu falei que não, que eu sei ofertar renda fixa, porque eu sei tudo sobre investimentos. Tá, mas será que eu sei? Então, a Ambima vem com esse objetivo de capacitar, através das certificações, os profissionais, para que eles tenham essa certificação dizendo, sim, o profissional, ele tem conhecimento sobre o produto, sim, o profissional, ele tem ciência de que ele precisa trabalhar e atuar com boas práticas, com ética e transparência, porque nas provas não cai só sobre os produtos. Vai ter um módulo que vai ser basicamente ética e transparência para a gente trazer, sabe? Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e o óbvio precisa ser estudado. Que daí também vai entrar essa coisa de PLD, prevenção lavagem de dinheiro. Mas isso é um próximo módulo. Trazendo aqui, o objetivo da Ambima é autorregular o mercado. Autorregular o mercado através de conhecimento, capacitação, capacitar os profissionais e dizer, não, eu tenho CPA 20, então eu estou de acordo com as práticas da Ambima. Muitas instituições financeiras, praticamente todas, elas têm esse vínculo com a Ambima, né? É por isso que todo mundo hoje em dia pede essa certificação para atuar no mercado financeiro, porque é a certificação que comprova que sim, tu tem conhecimento sobre esses produtos, tu tem ciência dos compromissos e valores que tu precisa ter para atuar no mercado financeiro, seja eles éticos, e demais coisas que englobam o mercado financeiro. E é isso, eu trouxe Ambima autorregulação porque sempre cai alguma coisa sobre qual é o objetivo da Ambima? A autorregulação dos profissionais e do mercado financeiro. Então, eu trouxe mais como se fosse um macetezinho, assim, que provavelmente vai cair alguma coisa sobre autorregulação. Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade para abrir o microfone. Prosseguindo aqui também sobre a Ambima, possuir código de ética e manter elevados padrões éticos. Verificar se profissionais estão habilitados para cumprir a função, para, por exemplo, não ter um profissional atuando em tal produto e ele não ter tanto conhecimento e capacidade para estar atuando nessa frente. Constante atualização dos profissionais. Outra coisa que eu acho que eu não mencionei. Beleza, passei na CPA 20. Ok, tem um profissional capacitado e certificado, mas eu não sei a data correta, mas eu acho que a cada 5 anos tu tem que fazer não é uma reavaliação, mas tem que renovar a certificação. Que é algo bem tranquilo, tu faz online, ele responde umas perguntas bem tranquilo mesmo. Que é só a renovação da certificação. Verificar, divulgar informações claras ao mercado, esse é um dos objetivos da Ambima também. Verificar e fiscalizar a necessidade de certificações para determinados cargos. Por exemplo, aí eu trouxe algumas certificações aqui embaixo que eu já vou falar sobre elas. Adotar procedimentos de controle. Certificações atuais. A CPA 10, a CPA 20, a CEA,
e a CGA. Essas que eu marquei em verde, elas vão deixar de existir. A CPA 10 e a CPA 20 são muito parecidas, porém a CPA 20 engloba um pouco mais de investimentos. A CEA é especialista em investimentos e a CGA é destinada a profissionais que já atuam no mercado financeiro há um determinado período, na parte de gerência. Sobre as novas certificações, eu trouxe elas aqui. Não vai mais existir CPA 10, CPA 20 e CEA. Elas vão trocar de nomenclatura. E elas foram reestruturadas. CPA 10 destinada ao início de carreira, comprovando, sim, sou um profissional capacitado, tenho conhecimento sobre os produtos e sobre trabalhar com ética no mercado financeiro. CPRO-I é destinada a investimentos. CPRO-R é destinada a relacionamento comercial, comercialização de produtos, ali atendendo na agência. Então, eu oriento que vocês pesquisem mais a fundo sobre essas certificações, vejam o que mais faz sentido para vocês. Não sei se vocês desejam fazer agora, nesse período, nesse ano ainda. As certificações novas vão começar a valer a partir de 2026, então, de abril até dezembro, vai continuar a CPA 10, CPA 20 e CEA, vai continuar essa estrutura. A partir de janeiro de 2026, elas vão deixar de existir e vão entrar em vigor essas novas certificações. Ah, mas e quem já tem a CPA? Tu vai continuar, a CPA 20, CPA 10, a CEA. Tu vai continuar tendo ela não vai ser invalidada, só que para novas certificações vão ser essas aqui que está descrito. E eu oriento que pesquisem mais a fundo se vocês vão fazer no ano que vem. Enfim, vale a pena dar a leitura. Não é maçante, é bem explicativo. Entra no site da Ambima e pesquisem mais a fundo sobre as certificações e vejam o que mais faz sentido para vocês. Bom, finalizando a parte da Ambima agora. Caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade para abrir o microfone. Eu vou entrar na parte de corretoras e distribuidoras de valores. Qual a diferença? Opa! Oi, Camille. Tudo bem? Meu microfone é ruim? Ah, tem um mic muito ruim. Vai de cada um, né? Mas faz o quanto antes. Faz o quanto antes. Não é difícil estudar para CPA, não tira uns 15 dias assim, estudando todos os dias, pegado 2 horas por dia que tu passa tranquilamente, sabe? A gente não sabe como vai ser afetado o mercado no ano que vem com as novas certificações, porque, por exemplo, hoje, para determinados cargos, é solicitado tais certificações. Eu não sei como é que vai funcionar no ano que vem. Se eles vão continuar pedindo, por exemplo, para cargo de gerente de relacionamento, será que só a CPA vai ser o suficiente? Então, eu oriento fazer o quanto antes, né? Porque não é algo maçante, assim, não é algo... É trabalhoso, né? É bastante conteúdo para estudar, mas quanto antes, melhor. Porque a gente não sabe como o mercado vai reagir, como vai funcionar a capacitação de certificações para cada cargo que tu deseja. Então, quanto antes, melhor. Entrando na parte de corretoras e distribuidoras de valores. Qual que é a diferença delas? Saiu um normativo que deixa explícito que não há diferença entre corretoras e distribuidoras. Trouxe assim porque alguns conteúdos são abordados diferentes, mas é a mesma coisa. Corretoras e distribuidoras de valores. Que nada mais é corretoras, por exemplo, a C6, a XP, a Rico, são corretoras e distribuidoras de valores. Eu estudei para certificação assistindo as aulas do Lucas Silva. Inclusive, muito bom. Recomendo super ele. Ele tem uma didática bem fácil de entender, bem tranquilo, sabe? As aulas são de 10 a 15 minutos. Ele corta os conteúdos assim. E, claro, é mais aprofundado do que o momento que a gente está tendo hoje, né? Inclusive, a ideia da cadeira é trazer um norte e vocês sentam, buscam mais aprofundado o conteúdo, né? Então, eu trouxe um material dele muito bom, que deixa aqui bem explícito de como funciona essa parte de corretoras e distribuidoras de valores e o papel dela na sociedade. Tem o superavitário ali, a pessoa que possui valores para investir, e ele busca uma corretora.
A corretora faz a intermediação entre o superavitário e a B3. Formas de operar: internet, home broker ou aplicativo, e mesa de operações, seja contatando um assessor que está lá na mesa, no prédio da XP, no andar da XP, igual se assistiram um Lobo de Wall Street, é tipo aquela vibe, vários ali, vários assessores recebendo ligações de clientes para investir em tal coisa. Isso são mesas de operações. E esse é o papel da corretora. Seja atuando digital, nos aplicativos ou no home broker, ou através dos assessores de investimentos nas mesas de operações. Ficou bem ruim a imagem, que eu também tirei do Lucas Silva, que é um material muito bom, mas trazendo o papel dela, é a intermediação de operações em bolsa de valores e derivativos. A parte de derivativos a gente vai se aprofundar mais no próximo módulo. Administração de clubes e fundos de investimento, operações de compra e venda de metais preciosos. A gente não vê muito, mas sim é papel dela também. Operações de câmbio, distribuição de títulos, operações de conta-margem, supervisão conjunta do Bacen e CVM. No caso, ela é quem faz a regulamentação, né, das corretoras é a CVM. Caso alguém tenha alguma dúvida, fiquem à vontade. Agora, entrando na parte de Sistema de Liquidação e Custódia, Selic. Como assim Selic? Selic não é a taxa básica de juros? Para a CEA, eu não sei, porque eu estudei para ele para CPA 20. Mas eu paguei na época uns R$ 800. Mas fiquem atentos, sigam o Lucas Silva nas redes sociais. Ele geralmente ele faz tipo umas promoções relâmpagos do curso dele, tipo na época das enchentes, o curso dele saiu por R$ 20. Então, muito bom mesmo. É um valor mais caro? É. Mas o que que eu e os meus amigos a gente fez? Até para dar uma ideia para vocês. A gente comprou o curso, pagamos 880, se eu não me engano, e a gente dividiu entre nós quatro. Um acesso, né? E a gente ia acessando. Cada um acessava um pouco, ou eu estudava 15 dias e um fazia a prova e ia repassando, sabe? Aí eu vendia o meu acesso para alguém, sabe? E a gente ia fazendo isso. É uma forma de não ficar tão pesado para o nosso bolso, até porque é caro, mas é uma forma de se fazer. Prosseguindo aqui, sistema de liquidação e custódia, também conhecido como o sistema Selic. Selic, que é o mesmo nome da taxa básica de juros, mas são duas coisas diferentes. O mesmo nome, mas duas coisas diferentes. Selic, taxa básica de juros, e Selic, sistema de liquidação e custódia, que é uma operação. Como é que funciona? O comprador vai e paga o boleto da vendedora, no caso, por exemplo, realizei uma compra, a vendedora emitiu um boleto, eu vou lá e pago o boleto através da Câmara de Liquidação e Custódia, que é feita essa operação. O objetivo dela é mitigar o risco de liquidação. A atividade, por exemplo, o papel da Câmara de Compensação. Isso tudo eu oriento vocês a pesquisarem mais a fundo sobre como funciona, até para vocês entenderem como é que funcionam essas operações. Atividade na Câmara de Compensação. Oi, Gabriel. O que seria esse risco de liquidação? Deixa eu voltar aqui para o material. Por exemplo, quando tu vai pagar um título, o pagar ele é liquidar o título. A operação de tu, Gabriel, foi lá no banco, pagou o título em dinheiro. Tem essa operação de que o sistema compensa que o título sim está pago, sim recebemos o título, e o pagamento cai lá para a vendedora do título que tu liquidou. Então, é essa operação aqui, ó, de mitigar o risco. De mitigar o risco, tem diversos riscos, seja na parte de operação do banco, por exemplo, o dinheiro, notas falsas e tudo mais. Então, tem vários riscos que podem ocorrer na liquidação desse título, uma instabilidade de sistema, um título fraudado. Então, tem vários
vários riscos que é necessário mitigar na hora da liquidação de um boleto, seja boleto ou outro tipo de pagamento. Na Câmara de Compensação, descrição: cálculo das posições compradas e vendidas, controle de risco de mercado e atua como contraparte central garantidora. A Câmara de Liquidação é aquela que controla e processa a troca de dinheiro por título. Central depositária, contabilização e guarda dos ativos, pagamento de proventos e bonificações. Qual que é a diferença? O sistema Selic ele é usado para guardar e negociar títulos públicos, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Perdão, gente, meu Deus, eu confundi as duas coisas aqui, ó. Peço mil desculpas. O que eu trouxe para o Gabriel agora, que é o pagamento de boletos, de mitigar os riscos de notas falsas e boletos fraudados, enfim, é o sistema de pagamentos brasileiros. O sistema de liquidação, e por isso não está fazendo sentido o que eu estou explicando. O sistema de liquidação e custódia, ele é outra operação. O sistema de liquidação e custódia ele é usado para guardar e negociar títulos públicos, diferente do sistema de pagamento brasileiro. Coloquei em ordem contrária, peço desculpas. Que sim, aí sim, o sistema de pagamentos brasileiros é o que eu expliquei para o Gabriel. O Gabriel vai lá na boca do caixa, paga o título. O objetivo do sistema de pagamentos brasileiros é tornar a operação eficiente para que haja uma mitigação dos riscos, sejam eles de dinheiro falso, instabilidade do sistema, boleto fraudado. Tem muitos casos do cooperado indo lá na boca do caixa para pagar um boleto no papel. É um nome, é um valor. Quando puxa no caixa, eles trocam o código de barras e aí é outro boleto que está sendo pago. Então, tem vários tipos de risco que se deve mitigar. O sistema de pagamentos brasileiros é um sistema eficiente, que hoje em dia a gente não vê muitos casos, mas o que ele é? Ele é uma entidade, é um sistema procedimento, ele é subordinado ao Bacen, o Bacen regulamenta o sistema de pagamento brasileiro. A finalidade dele é o processamento e liquidação de operações através de transferência de fundos, moeda estrangeira, ativos financeiros e valores mobiliários. O sistema de pagamentos brasileiros também tem esses integrantes como serviços de compensação de cheques, compensação e liquidação de ordens eletrônicas, transferência de fundos, liquidação em bolsa e futuros, entre outros. O objetivo dele é garantir a liquidação segura das transações financeiras, sejam elas PIX, TED, DOC, que deixa de existir, entre pessoa física, PJ e bancos. Então, o sistema de pagamentos brasileiros, ele também vem, por exemplo, assim, alguém já foi fazer uma transferência no Nubank e apareceu que, essa conta é suspeita de fraude, de golpe. Vocês já receberam alguma notificação do Nubank? Tem uma lista que as instituições recebem, que é de pessoas que, por exemplo, são suspeitas de fraude, de serem laranjas, enfim, de várias outras formas de lavagem de dinheiro. E essas contas, elas ficam tipo um sobrealerta, sabe? Aí o Nubank, que é um dos poucos bancos que faz isso, ele tem essa segurança. Quando tu vai fazer a transferência, ou tu não consegue fazer a transferência, ou ele te atenta de que essa operação não é segura e que essa conta que tu vai transferir, ela tá te dando algum risco. Voltando aqui agora para o sistema de liquidação e custódia, ela é usada para guardar e negociar títulos públicos, como, por exemplo, o Tesouro Direto. E aqui tem uma explicaçãozinha bem bonitinha sobre a Câmara de Compensação, a Câmara de Liquidação e a Central Depositária. O sistema de pagamentos brasileiro, ele também tem uma estrutura dentro dele que eu não trouxe aqui. Mas falando aqui sobre o sistema de liquidação e custódia, ele faz o cálculo das posições compradas e vendidas. Por exemplo, eu, empresa, emiti um título. Então, o sistema de liquidação e custódia, ele faz essa mensuração dos títulos vendidos e dos títulos pagos, e dos títulos que são emitidos. Ele controla o risco de mercado e atua como contraparte central garantidora.
na Câmara de Liquidação, ele controla e processa a troca de dinheiro por títulos. Vai lá, eu na Diesca entro na corretora tal e compro um título, seja ação ou, enfim, o próprio Tesouro Direto, como o exemplo que eu trouxe. O sistema de liquidação e custódia, ele faz essa integração dos sistemas do dinheiro que saiu aqui da Nadiesca comprando um título e faz a compensação lá de que sim, esse título foi vendido e faz todo aquele ajuste do valor do título, quanto que ele vale, quantos títulos emitidos, quantos pagos, enfim. Na central depositária, contabiliza a guarda dos ativos e também o pagamento de proventos e bonificações. Por exemplo, de recebimento de... esqueci o nome agora. Dividendos, também através do sistema de liquidação e custódia. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. E, mais uma vez, peço desculpas pelo meu equívoco. Segui na risca aqui. Caso ninguém tenha alguma dúvida, eu vou falar dele, o Copom, que causou bastante nos últimos dias com o reajuste da taxa Selic. O papel do Copom ele é de definir a taxa básica de juros da economia. Sai, Madalena. Desculpa, gente, é minha gata. Que é a Selic, com o principal objetivo de controlar a inflação dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Quem que é o Conselho Monetário Nacional? Lá daquele primeiro momento da primeira aula, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. É um órgão normativo. E qual que é o papel dele? A CMN, ela estabelece a meta da inflação. Às vezes sai uma notícia, a CMN divulgou a meta de inflação para esse ano de 15%, por exemplo. Acho que é 15% que a CMN mesmo definiu para esse ano. O Copom definiu que está com 14,25% a Selic no momento. Então, provavelmente, vai ultrapassar a meta da CMN, porque ainda estamos em abril. Então, o Conselho Monetário, ele define uma meta, mas é o Copom que define a taxa Selic, que vai ser usada como referência para juros, para empréstimos e tudo mais. O Copom tem adotado uma postura mais agressiva de aperto monetário em 2025, elevando a taxa básica de juros para conter a inflação persistente. Para conter a inflação, eleva a taxa de juros para diminuir esse consumismo massivo. Funções principais do Copom: controlar a inflação, ajustando a Selic para conter ou estimular a demanda. Estimular a demanda, por exemplo, quero estimular o comércio, quero estimular a economia, baixa a taxa de juros, porque daí vai deixar as coisas mais baratas e a economia e a demanda vai aumentar. Elevar a taxa de juros, crédito mais caro, mercadorias mais caras, vai conter o consumo do pessoal. Estabelece e define a Selic e usada como referência para os juros cobrados, empréstimos e financiamentos. A maioria dos empréstimos, se não todos, ele é negociado com base na taxa Selic, ou seja, Selic alta, crédito caro. Analisa o cenário econômico, como o crescimento do PIB, mercado de trabalho, câmbio e inflação, com o intuito de estabilizar a economia. Ajuda a manter a previsibilidade e confiança de investidores e consumidores. O Copom ele se reúne a cada 45 dias e suas decisões têm grande impacto em toda a economia, desde o custo do crédito até os investimentos de consumo. Tem alguns investimentos que são atrelados à Selic. Selic alta, rentabilidade boa para investimentos. É sempre aquela balança, né? 0 a 0. Bom para receber investimentos, crédito caro. A CMN estabelece a meta de inflação para o ano, CMN traça as regras e o Copom executa com a Selic. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Era isso que eu trouxe para a aula de hoje, algo bem rapidinho, já que a gente se prolongou na última aula. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá bem. Pessoal, pode abrir o Kahoot, eu mandei o link no WhatsApp.
podem acessar o Kahoot. E, por gentileza, pessoal, quem puder colocar o nome ali, para saber quem é. Vou participar também. Bom, pessoal, então era isso. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, um colega de vocês na semana retrasada me chamou, ele me deu um feedback sobre a aula, falou que estava com dificuldades em algumas nomenclaturas, então quero que fique claro aqui que caso vocês tenham alguma dúvida, não estejam entendendo, não esteja fazendo sentido, pode chamar para a gente conversar sobre. Dou um passo para trás na explicação, para a gente poder dar dois para frente e fazerem sentido para vocês, tá? Muito obrigada pela aula de hoje. E em caso de dúvida, fico à disposição, tá bem? Uma boa semana para vocês e bom feriado. Tchau, obrigada.